Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu não sei qual é exatamente o horário ao qual você está assistindo esse vídeo para mais uma reflexão. Eu tenho lido e estudado um pouquinho o livro de Jonas. Na verdade, já acabei a leitura, até porque é um livro muito pequenininho, mas existem algumas coisas que Deus não permita que saia do nosso coração e da nossa mente, porque com toda certeza Ele quer trabalhar, Ele quer nos ensinar através desses grandes homens da Bíblia, né? Homens profetas, homens de fé, homens a qual Ele usou e que eram homens como nós somos hoje, somos seres humanos, né? Erramos, falhamos, pedimos perdão, prosseguimos, e com Jonas não foi diferente, né? E eu tenho refletido um pouquinho aí sobre toda essa trajetória de Jonas. Eu acho que em alguns vídeos aí, 1 ou 2 vídeos atrás, eu já falei alguma coisa sobre Jonas, mas Deus não parou de falar sobre o meu coração ainda. Nesse pequeno livro, né? Deus continuou falando comigo através deste grande homem, né? De Deus, desobediente, pegou um outro caminho, pegou uma outra estrada, mas acabou que precisou, né, retroceder e cumprir a vontade de Deus. O capítulo 3 do livro de Jonas, ele vai falar sobre o arrependimento de Nínive. Depois que Jonas sai, né, da barriga do grande peixe, esse homem sai para pregar. Normalmente levaria-se de aproximadamente 3 dias, aí é o que a palavra diz, para percorrer toda a cidade. Jonas proclamou a palavra de Deus em apenas um dia. Podemos dizer que ele proclamou a palavra, né, mal e porcamente, porque é algo que era para ser feito em 3 dias, feito em um único dia. E a partir daí a gente vê que realmente quem convence as pessoas não somos nós como pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, é o Senhor, é Deus. Ele é quem faz a obra. Nós somos somente instrumentos. Então que nós possamos fazer sempre da melhor maneira. E se em algum momento da nossa vida nós cuidarmos, né, da proclamação da palavra mal e porcamente, Deus, Ele com certeza vai nos usar como instrumento, mas as pessoas serão alcançadas, porque quem faz a obra é Ele, não somos nós. Mas nós devemos fazer tudo para o Senhor com excelência. Tudo que vier às vossas mãos, faça como se fosse para o Senhor. E aí, prosseguindo aí, eu começo a refletir, comecei a pensar, né, Jonas naquele desânimo que ele tinha, né, de ir, de proclamar. E aí no capítulo 4, vai falar sobre a ira de Jonas. E aí, antes de começar a ler, a fazer a leitura e pensar um pouquinho mais sobre esse capítulo, me veio à mente a ira de Jonas. Puxa, Jonas irou-se. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 4. Acompanha aí comigo. Jonas, capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe responde: você tem alguma razão para essa fúria? E aí aqui me vem claramente na mente, no coração, Jonas, um homem revoltado, porque Deus havia derramado a misericórdia dele em cima do povo de Nínive, né? Aquele povo jejuou, aquele povo orou, a partir do momento em que Jonas levou a palavra, lançou as sementes, que era a palavra de Deus,
e aquele povo juntos, eles se uniram em oração, em jejum, e eles alcançaram a misericórdia do Senhor. E Jonas, ele fica profundamente irado com Deus e chega a dizer para Deus que era melhor que Deus tirasse a vida dele, que ele estava descontente com o que Deus havia feito. E aí eu me peguei pensando, quantas vezes nós como cristãos, como conhecedores da palavra, nós nos pegamos com o coração inclinado a ver o que o meu irmão está ganhando, o que o outro está tendo, o que o outro está sendo abençoado e que não tem chego a mim. E realmente é algo assim que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo profundamente consumista. Nós somos muito, infelizmente, apegados no ter e não no ser. Jonas, ele estava pensando em ter algo, nem que fosse a glória para ele, nem que fosse o reconhecimento para ele. Não devemos nos apegar no ter, e sim no ser. Toda honra, toda glória tem que ser para o Senhor. Não há descontentamento em nós quando nós vemos alguém ser abençoado. E muitas vezes nós nos pegamos, e eu me coloco neste pacote, descontente porque Deus tem feito no vizinho e não tem feito em meu lar, não tem feito como eu quero, não tem feito como eu gosto. E então eu me apego às coisas que Deus tem feito para com os outros. E infelizmente, uma palavra que veio ao meu coração sobre essa posição de Jonas é que Jonas foi muito egoísta. Jonas foi muito egoísta, ele foi egocêntrico, ele não estava pensando nos outros, ele estava pensando somente nele. Como assim, Senhor? Eu saí da minha casa, né? E até fugi, porque eu imaginei que o Senhor me deu misericórdia mesmo. Eu imaginei, até fugi, fui para Tarsis, porque eu imaginei que o Senhor ia alcançar esse povo de Nínive. Porque o Senhor é assim mesmo, o Senhor é um Deus de misericórdia. Para que fazer eu sair do conforto do meu lar? Para que fazer eu sair da minha casa? Para pregar, para caminhar debaixo do sol, chuva, vento, e depois o Senhor se arrepender e voltar atrás, né? E aquele povo todo se converter dos seus maus caminhos. Jonas ficou muito furioso. E aí então, a gente continua no versículo 5. Jonas saiu, sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Aí, gente, me vem assim, né? A mente, ele pegando lá o seu banquinho, fazendo o seu cafofo lá com, né, as folhas, os troncos. E é daqui que eu vou ver o que vai acontecer com esse povo. Porque Jonas, eu acredito que ele não desejava o bem para aquele povo. Ele não tinha amor no seu coração por aquele povo. E a palavra diz que ele em um dia percorreu toda a cidade e fez, né, um serviço mal feito. Então a gente precisa ficar muito atento, muito atento. Como é que você tem cuidado daquilo que o Senhor tem posto em suas mãos? Como é que você tem olhado quando o seu amigo, quando o seu vizinho, quando o seu irmão é abençoado e aquela bênção que você espera por tanto tempo não tem chego? Como é que você tem olhado isso? Seu coração está inclinado para onde? Para o ter ou para o ser? A gente continua no versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou a lagarta atacar a planta e a secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe o vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas:
Você tem alguma razão para ficar tão furioso por causa da planta? Aí nós precisamos prestar muita atenção a partir aqui da parte B do versículo 9 até o versículo 11. Respondeu Jonas para Deus: sim, eu tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e não tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Ele estava furioso com Deus por algo que ele não tinha nem posto as mãos, né? Deus colocou a planta para cuidar dele. E Deus no outro dia determinou que aquela planta não deveria estar lá. E Jonas ficou furioso porque Deus determinou que aquela planta não deveria estar lá mais. E Deus disse para ele: você nem pôs a mão, não foi você que plantou. Muitas vezes nós queremos as coisas, mas nós não plantamos, nós não regamos, nós não cuidamos, nós não zelamos. E aquilo morre. E aí a gente fica se perguntando: mas por quê? Porque não cuidamos. Muitas vezes perdemos a nossa fé. Por quê? Porque não cuidamos, não zelamos. A nossa fé nós precisamos cuidar, meus queridos, minhas queridas. A nossa fé nós precisamos zelar, nós precisamos buscar, nós precisamos alimentar. Por quantas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque não cuidamos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E Jonas ali também ficou furioso com Deus. E aí prosseguimos. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí, acho que é a chave. Deus estava preocupado com as pessoas, em ser, como essas pessoas seriam, como essas pessoas estavam vivendo. E Jonas estava preocupado em ter aquela sombra para ele, em ter aquela árvore à sua disposição, mesmo sem ele ter direito sobre ela, no sentido de que não foi ele que plantou, não foi ele que cuidou, não foi ele que regou. Precisamos ser e não ter. Temos vivido em um mundo muito, muito, muito consumista. E isso tem tirado o nosso foco. O que você tem buscado ter? E como você tem buscado ser? A palavra nos orienta também em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Então vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 15 diz assim: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Pronto, ponto final. Aqui está tudo esclarecido. Alegre-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Quanto o nosso coração está inclinado a estar realmente caminhando com as pessoas como Deus caminhava com as pessoas, como Jesus fez caminhando com seus discípulos. Como nós temos despendido o nosso tempo para cuidar de pessoas. O quanto nós estamos preocupados em ser ou como as pessoas serão, ou em ter mais do que as pessoas terão. Fica a dica. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, aperte o sininho e inscreva-se aqui no nosso canal. Gente, um beijo imenso para vocês, que Deus abençoe e que essa reflexão, assim como tem ficado cravada no meu coração e na minha mente, possa ficar, que a palavra de Deus seja o nosso guia diário de vida. Um beijo!